E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Coisas da Vida. É um prazer ter você aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre nossas emoções. Isso mesmo, como nós podemos lidar melhor com nossas emoções, né, gente? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai aprender um pouco mais a como lidar com as suas emoções também, tá bom? Mas antes, não esquece de deixar aí o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda na divulgação desse vídeo e faz com que ele alcance mais pessoas, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, tá? Faz parte dessa comunidade de coisas da vida. É bom falar sobre coisas da vida, gente, coisas da nossa vida, não é? Porque à medida que a gente se conhece, que a gente sabe como a gente funciona, a gente lidar melhor com todas essas coisas, tá bom? Então, estamos de volta aqui e hoje nosso tema é como lidar com as nossas emoções. Mas antes da gente começar a falar propriamente nisso, né, nós vamos desmistificar aí algumas coisas, né, como, por exemplo, as pessoas falam que emoções e sentimentos são as mesmas coisas, né, hoje eu tô muito emotiva, hoje eu tô muito sentimental, e às vezes as pessoas falam e não sabem exatamente o que é ser emotiva, sentimental, o que é emoção ou sentimento. Então, olha só. Nossas emoções, elas são geradas pelos nossos sentimentos. Então, emoção é aquilo que a gente expressa, sabe? Até fisicamente falando. É a coloração da sua pele que muda, o seu sorriso, as suas lágrimas, é a contração dos músculos, é aquele arrepio na pele, entendeu? Então, as emoções, elas estão ligadas mais ao externo. Já os sentimentos, eles são algo mais interno, sabe? Eles são mais complexos. Ele está lá no universo da mente. E aí, por ser interno, por ninguém poder ver, eles são mais fáceis de camuflar. Por exemplo, então há a possibilidade de eu ter ficado triste com alguma coisa ou com alguém, e aí eu camuflar essa tristeza, né? Eu me passar por uma pessoa que está ali contente, que está ali feliz. É possível? Sim, é possível. Apesar de que há um gasto muito grande de energia se você fizer isso, tá bom? Então não desperdice energia, gente. Não reprime as suas emoções, sabe? As nossas emoções, elas sempre são indicativo, né, de algo, de que algo está acontecendo internamente, né? Então, os nossos sentimentos, eles precisam ser vividos, né? Eles não podem ser reprimidos. Se você está triste, gente, fica triste mesmo. Se você está alegre, fica alegre mesmo, sabe? Não tem como você fingir por muito tempo que você está sentindo algo que você não está, né? Aprende a lidar com os seus sentimentos, aprende a olhar para eles como algo que está te apontando, que está te sinalizando que você precisa resolver algo, tá bom? Então, todo sentimento é um indicativo de uma solução. Sempre vai ter algo para você fazer com aquele determinado sentimento, tá certo? Então, aprende a sentir, a acolher seus sentimentos, seja ele raiva, tristeza, frustração, seja qual for o sentimento que você considera negativo, aprende a aceitar ele, aprende a sofrer ele, a viver ele, né? Mas não se entregar a ele, sabe? Tem gente que se entrega demais, que prolonga demais algo que não é para ser prolongado. Lembra que eu falei que os sentimentos eles sempre indicam algo a se resolver? Então, por que você prolongar a solução aí do teu problema, né? Então, vamos resolver, gente. A tristeza, ela não é ruim de tudo, né? A tristeza saudável, se assim eu posso dizer, a tristeza, ela nos ajuda a parar, a refletir, né? A gente precisa, para tomar decisões, para ajustar rotas, a gente precisa de parar. E às vezes a tristeza, ela vem, que é pra gente ter essa pausa, assim, meio forçada. Então, ela nos ajuda nisso. A raiva, se a gente usar a raiva de uma forma correta, gente, a gente pode perder, sabe, aquele medo de falar em público. A gente pode usar isso para tomar decisões, não decisões na raiva, né, gente? Mas, assim, entenda, quando a gente tá com raiva, né, o nosso corpo, a nossa adrenalina, ela sobe, né? Então, assim, nós ficamos aquela pessoa mais ativa. Então, se você usar os seus sentimentos ao seu favor, eles podem te beneficiar muito, mas você precisa aprender a lidar com eles. Por exemplo, na academia, talvez você me conheça, talvez não, né? Então, se você me ver na academia, eu tiver com a cara feia, eu não tô com raiva de você. Eu estou apenas utilizando dos meus sentimentos, das minhas emoções, para fazer o que eu tenho que fazer mesmo sem querer, sabe? Que a gente precisa fazer o que a gente
tem que fazer, não necessariamente a gente precisa ter vontade ou coragem, sabe? Tem gente que fica, eu queria coragem, mulher, para ir pra academia também. Eu queria ter essa vontade. Gente, eu vou sem coragem e sem vontade. Eu uso as minhas emoções ao meu favor. Então eu pego ali a raiva e eu utilizo ela para mim, sabe, evoluir o meu treino, para me treinar. Então, você pode sim usar de forma estratégica os seus sentimentos, as suas emoções, tá bom? Então, bora lá. Para a gente saber lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente precisa saber de onde eles vêm, né, gente? Porque as emoções, eu sei que se eu tô sentindo algo, as minhas emoções vão aflorar, não é isso? Porém, da onde vem esse algo, né, esse sentimento? Então, gente, todo sentimento, ele vem de um pensamento, tá? Então, você procura saber aí, você já parou para pensar o que você está pensando? Por que você está pensando o que você está pensando? Então, você deve sim ter essa preocupação, fazer esse questionamento. Por que eu estou pensando isso por muito tempo na minha cabeça, né? E isso, gente, vai gerando sentimentos de vocês, sabe? Aquele sentimento de frustração. Você ficou frustrado aí porque de repente, não é de repente você ficou frustrado. Talvez você já venha pensando em algo que você está procrastinando, em algo que você está deixando para depois. E esse algo é muito importante, esse algo precisa ser resolvido. E aí você se depara com a frustração, né? Com aquele sentimento de impotência, com aquele sentimento de que você não consegue. Mas você consegue sim, você só precisa aí ajustar, certo? A sua rota e usar os seus sentimentos a favor. Então, olha só, eu queria ler para vocês um texto que está escrito lá em Romanos 12, que diz assim, 12:12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, a palavra, ela é completa em todas as áreas, não é verdade? E ela não deixou de fora essa área emocional da gente, essa área sentimental, tá bom? Então, lá em Filipenses tem também um texto que eu gosto muito e eu vou ler para você também. Diz assim, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, a palavra pede para a gente renovar a nossa mente e pede também para que a gente ocupe os nossos pensamentos com o que é verdadeiro, com o que é bom. Gente, porque na maioria das vezes o que a gente pensa não é verdade. Sabe, a gente cria histórias na nossa mente, a gente aumenta os problemas na nossa mente e a gente precisa identificar o que é verdade nisso. O que realmente é de fato, o que é meu, que eu tô querendo aí narrar, e o que é real, o que é natural. Então a gente precisa fazer essa reflexão, né? Precisa sim parar para a gente pensar no que a gente está pensando, para a gente tomar nossas decisões, para a gente, né, saber lidar com as nossas emoções também, tá bom? Então pensa aí, o seu pensamento, ele vai gerar um sentimento, o seu sentimento gerará emoções, as suas emoções provavelmente vai fazer você fazer algo, né? Então vai gerar aí suas ações. Então por isso que não é bom a gente agir meio a raiva, né? Quando a gente tá muito triste, aquela tristeza. Não, gente, as suas emoções estão sinalizando algo, algum problema, mas não necessariamente você precisa resolver de imediato. Você precisa parar e pensar naquilo que você está sentindo e aí o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Tá bom? Então você vai concentrar as suas emoções em ações sim, mas não necessariamente de imediato. Então 4 coisas aí, Tatiana, que a gente pode fazer para ajudar a gente nessa questão de lidar com as nossas emoções. Primeiro, a primeira coisa, desconfie dos seus pensamentos. Nem tudo que você pensa é a verdade, tá bom? Então lembra, renove, transforme os seus pensamentos, a sua mente. E aí a palavra diz para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque em meio à turbulência de emoções, em meio a conflitos, nós não conseguimos saber a direção, nós não conseguimos ouvir a voz do nosso Deus. Então nós precisamos sim mudar a nossa mentalidade, estar aberto sim para coisas novas, estar aberto para o novo, de forma assim, a acolher mesmo, porque tem gente que se bloqueia, tem gente que se fecha e diz, eu nasci assim, vou morrer assim, desde que eu era pequena era assim, então vai continuar sendo assim. E não é assim. As coisas mudam, as pessoas mudam também, você também muda, e você precisa se abrir aí para mudar a sua mentalidade também. E que bom seria se você fizesse isso voltado para a palavra, né? Porque a palavra também nos ensina a pensar no que é bom, a pensar no que é verdadeiro, no que é honroso,
Por quê? Você pensa no que é bom, aquilo vai trazer emoções boas, aquilo vai te trazer aí condições de você tomar boas decisões e de você também tratar as pessoas melhor. A segunda coisa que a gente pode fazer é identificar as mentiras. Gente, quando você para pensar no que você está pensando, então você aí tira o que eu estou pensando e coloca no papel. Faz esse exercício. Escreve no papel os seus sentimentos, como você está se sentindo naquele momento, o que aconteceu para que você se sentisse daquela forma. E você vai ter uma surpresa, sabe? Às vezes, você está escrevendo ali, olha, aconteceu isso e falaram isso e eu senti isso, eu senti isso. Aí você vai vendo que o que você sentiu não foi exatamente porque te falaram aquilo. Você já vinha ali sentindo algo. E quando te falaram aquilo, aconteceu algo. Então, gente, muitas vezes nós estamos somatizando os nossos sentimentos, estamos prolongando demais e isso adoece, sabe? Então, a tristeza, ela não é depressão, mas a tristeza pode virar depressão se ela for prolongada, sabe? Se ela não tiver um motivo, se ela não estiver apontando algo específico, sim, ela pode sim. Mas nós estamos aqui para aprender a lidar com as nossas emoções, para evitar que isso aconteça. Então, olha só. A terceira coisa que a gente pode fazer é identificar a verdade. O que de fato eu estou contando na minha cabeça que é verdade? Será que o que eu estou pensando, tudo o que eu estou pensando é verdade mesmo? Né? Será que aconteceu assim mesmo? Será que não foi a minha visão dessa situação, o meu ponto de vista? Porque às vezes, gente, a gente só precisa de comunicação, de diálogo, né? Às vezes, muitos problemas acontecem por falta de comunicação, por falta de diálogo mesmo. Pelo nosso achismo, né? Por a gente achar que foi assim, por a gente achar que fulano achou que eu fiz algo, né? Então, conversa, pergunta, gente, pergunta, sejam inteligentes para fazerem perguntas. Chega para a pessoa e pergunta, fulano, eu fiz alguma coisa? Ciclano, eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso, né? Se for o caso. Porque tem casos que não se trata de você perguntar algo a alguém, né? Às vezes você precisa se perguntar o que eu posso fazer para solucionar isso, o que eu posso fazer para me sentir melhor nessa situação, né? Então vamos aprender a fazer perguntas, sejam para a gente, seja para os outros. Vamos fazer perguntas sim. Mas não esqueça de colocar no papel, porque isso vai te ajudar a você se analisar. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o diário lá no meu Instagram. E assim, foi muito bom, pessoas me deram respostas muito positivas sobre isso, que elas não sabiam o quanto o diário poderia beneficiar elas, né? Porque você escrever no diário, você está narrando a sua história e fica mais fácil de você voltar para lá e você ver o que está acontecendo, de você ter um ponto de referência, um ponto de partida para você se autoanalisar e você tomar decisões para resolver o que é que você pode melhorar, o que é que está dando certo, que você pode continuar fazendo e o que é que está dando errado, que você não pode continuar com esse tipo de comportamento, não pode continuar com esse tipo de coisa, né, de estratégia. Então, olha só. O diário é uma dica também aqui, bônus para você. Você pode ter um diário não necessariamente para contar como foi o seu dia, mas para contar como você se sentiu nesse dia de hoje, algo marcante que aconteceu, que fez com que você se sentisse bem ou ruim. E aí você vai, ao longo do tempo, podendo se analisar, ver qual sentimento está se prolongando por muito tempo, ver o que é que você pode fazer a respeito daquele sentimento. Tá bom? Então, a quarta coisa que a gente pode fazer é substituir os pensamentos falsos pelos pensamentos verdadeiros. Lembra que a gente leu lá em Filipenses que a gente deve pensar no que é bom, no que é honesto, no que é verdadeiro, né? Pois é, gente. A gente precisa substituir os nossos pensamentos. A gente precisa também ressignificar algumas coisas internas em nós, sabe? Alguma coisa pode ter acontecido com você que realmente te deixou frustrado, que realmente te deixou aí na fossa, como se diz, né? Então, assim, pode ter sido o quê? Pode ter sido uma traição de algum amigo ou até mesmo de um relacionamento. Pode ter sido aí a perca de um ente querido, né? E como lidar com isso? Você vai precisar ressignificar algumas coisas. A perca, você vai ter que realmente sofrer o luto, você vai ter que realmente, né, sentir aquela dor, sim. E tenha certeza, é por um tempo. E o tempo, gente, ele não é um tempo específico para todos. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de sentir, tá? Então não se compara com ninguém. Ah, porque fulano com 1 ano já estava bem e eu já faz 3 anos, já faz 5 anos. Calma, vai passar, sabe? Tudo tem o seu tempo, né? A palavra de Deus diz que há tempo e propósito para tudo debaixo do céu. Então tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos tempo
E tá tudo bem, gente, faz parte da vida, tá bom? Então, se você foi traído, se você teve uma frustração aí, o que é que você pode fazer a esse respeito em relação a você? Você não pode mudar as pessoas, você não pode fazer com que as pessoas amem você, ou queiram você, ou te considerem, sabe? A única pessoa que pode, assim, valorizar você é você mesmo, tá? Então se valoriza aí, né? Se você tá precisando restaurar o seu amor próprio, então busca isso, busca maneiras de fazer isso, né? Mas não vive, gente, em prol da necessidade absurda dos outros, da aprovação dos outros, do amor dos outros. Não, faça o seu melhor sempre, independente de, né? Porque no final das contas, gente, tudo que a gente faz sempre volta pra gente, tá? Então não tem como você fazer algo bom o tempo todo e isso não voltar pra você. Logicamente vai voltar para você. Possa ser que não seja da maneira como você quer ou através das pessoas que você queira, né? Mas isso sempre vai voltar para você sim, uma hora ou outra, tá bom? Então, gente, essas foram as 4 dicas de como a gente pode lidar com as nossas emoções. Não esquece de sempre meditar na palavra de Deus, porque isso renova as suas forças, isso te dá direção. A palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então ela clareia aí a tua direção, o teu caminho, ela traz clareza para você tomar suas decisões, para você mudar de rota se necessário. Então não esquece sempre de colocar o Senhor na tua vida, tá bom? E também medita em louvores, gente. Sempre é bom você estar alimentando a sua mente com coisas produtivas, edificantes, tá bom? Então, pensa aí o que é que você tá vendo, o que é que você tá ouvindo. E, se necessário, faz mudanças, tá certo? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma. E, por favor, compartilha ele com mais alguém que pode estar precisando, né? Saber aí como lidar com as suas emoções. E você vai estar fazendo parte dessa ajuda, tá certo? Beijo e até o nosso próximo vídeo.